Olá, meu nome é Elisa, eu sou fonoaudióloga especialista em audiologia e vou falar um pouco nesse vídeo sobre alguns cuidados importantes que todas as pessoas devem ter com a audição e que muitas vezes, por falta de informação, deixam de realizar esses cuidados e desta forma acabam desenvolvendo alguma perda auditiva que poderia ser evitada. Primeiro cuidado importante, evite ambientes ruidosos ou proteja-se de maneira adequada diante de níveis elevados de pressão sonora. Ou seja, quanto maior a intensidade do som que você está sendo exposto, menor deverá ser o tempo dessa exposição. Por quê? Porque sons de forte intensidade podem sim prejudicar a audição, tá? Danificando as células da cóclea e causando uma perda auditiva irreversível. Então, se você trabalha em ambiente ruidoso, é essencial que utilize o EPI, tá? Que é o equipamento de proteção individual que lhe é fornecido. Segundo cuidado, evite usar fones de ouvido, porque eles potencializam o som. E essa proximidade do fone com o pavilhão auricular, né, faz a pressão sonora ser direcionada totalmente para dentro do canal auditivo. Então, esse som ele não está sendo reverberado para todo o ambiente de maneira geral, e sim está direcionado para dentro dos ouvidos. Então, a dica é: use os fones de ouvido somente se for necessário, tá? E quando realmente você precisar, então, utilizá-los, que seja num ambiente silencioso, para que você possa deixar numa intensidade mais fraca, né? E se a pessoa que está do seu lado, se ela estiver escutando aquilo que você está escutando no fone, com certeza esse som está numa intensidade elevada. E você pode, sim, estar danificando a sua audição. E, principalmente, se isso estiver acontecendo com frequência, você tem grandes chances de apresentar uma perda auditiva. Então, evite o uso de fones de ouvidos. Terceira dica, não compartilhe objetos como fones, EPIs com outras pessoas, porque algumas substâncias podem ficar aderidas nesses objetos, como poeira, bactérias, fungos, tá? Então, isso pode acontecer de haver uma contaminação. Então, eu aproveito aqui para salientar também a importância da higienização diária do seu EPI, que, como o próprio nome já diz, é individual, equipamento de proteção individual. Então, não compartilhe com outras pessoas, tá? Inclusive, também, o trabalhador deve ter um cuidado com a marcação do lado que ele vai utilizar na orelha direita e do lado que ele vai utilizar na orelha esquerda, para que também não haja uma contaminação de uma orelha para outra. Quarta dica que podemos falar: não introduza objetos de qualquer natureza no conduto auditivo externo. Ou seja, nenhum objeto deve ser utilizado nem para higienizar, muito menos para coçar os ouvidos, tá? O motivo principal para esse cuidado é evitar a perfuração da membrana timpânica, porque logo após o conduto auditivo externo está localizada a membrana timpânica, que é uma membrana, né, uma película muito fina e sensível, e que pode ser facilmente perfurada quando se introduz qualquer objeto nos ouvidos, tá? Então, a perfuração da membrana timpânica causa uma perda auditiva, do tipo condutiva, e além disso, uma pessoa que tem perfuração na membrana timpânica, ela não pode molhar os ouvidos, até que esse problema se resolva. Então, em muitos casos, dependendo do objeto que perfurou, é necessário uma cirurgia, tá? Que é realizada pelo médico otorrino, para que essa membrana seja novamente fechada e reconstruída, impedindo assim a contaminação da orelha média e melhorando a audição. Então, eu abro aqui um parênteses para falar sobre a cera, tá? O excesso de cerúmen. Então, é importante dizer que cera não é sujeira, tá? Cera é proteção. Então, não é indicado limpar os ouvidos com nenhum tipo de objeto, nem mesmo com as hastes flexíveis, tá? Porque além de empurrarem a cera para dentro do conduto, elas podem também perfurar a membrana timpânica. Então, a higienização diária pode ser realizada, porém de maneira superficial. Então, somente o dedo indicador e uma toalha, por exemplo, para secar, né? Para tirar aquilo que está aparecendo. Mas quando houver excesso de cerúmen, porque é comum algumas pessoas produzirem mais cera do que outras pessoas, né? Então, nesse caso, é o médico otorrino que deve fazer a remoção. Quinto cuidado: não fazer uso de medicamentos sem prescrição médica, porque alguns medicamentos podem ser ototóxicos, ou seja, podem danificar a audição e trazer algum tipo de perda auditiva ou até mesmo zumbido. Então, da mesma forma, também não é correto utilizar nenhum tipo de líquido na cavidade auricular sem a prescrição médica.
E por último, e não menos importante, mantenha hábitos saudáveis, tá? Porque isso trará um benefício para o corpo todo, inclusive para o seu sistema auditivo. Então, evite fumar, evite o consumo elevado de álcool e de alimentos que contenham cafeína, porque ela pode aumentar a sensação de zumbido naquelas pessoas que já apresentam esse sintoma. Então, reduza o consumo de alimentos como café, chá, chimarrão, chocolates, refrigerantes, tá? E procure ingerir bastante água, porque isso vai ajudar a eliminar as toxinas e melhorar o funcionamento do seu organismo. Então, da mesma forma, pratique atividade física regularmente, porque isso irá auxiliar o seu metabolismo, melhorar a sua circulação, entre muitos outros benefícios. E, para finalizar, eu saliento então a importância na periodicidade das consultas médicas e fonoaudiológicas para avaliar a sua audição e para acompanhar a sua saúde auditiva, porque hábitos saudáveis, cuidados com a audição e consultas periódicas são fundamentais para a sua saúde auditiva. É isso.